Sempre atenta à evolução das técnicas que envolvem as atividades comerciais e industriais, a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, tem participado de forma ativa para o desenvolvimento do setor supermercadista. Por isso, após 2 anos de estudos e pesquisas em padronização da forma e do uso dos pallets, reuniu durante os dias 4 e 5 de abril de 1990 fabricantes e usuários do sistema, que tiveram a oportunidade de colocar em debate os resultados. Boa tarde. Eu tenho a grata incumbência de dar as boas-vindas em nome da Associação Brasileira de Supermercados para que nós exponhamos aos senhores esse trabalho da maior importância, que é o desenvolvimento dessa padronização de pallets a partir dessa comissão que foi criada pela Associação Brasileira de Supermercados há em torno de 4 anos atrás. Então, em primeiro lugar, me desculpe a improvisação, eu estou representando o nosso presidente, ele teve que viajar e não voltou em tempo, está no exterior. Então eu vou improvisar aqui algumas considerações a respeito desse assunto. O supermercado, como é sabido, é um tipo de atividade que tem a necessidade de uma racionalização muito intensa. Todas as atividades têm essa preocupação, é lógico, né? Mas o supermercado é preciso tratar com muita profundidade do aspecto de racionalização. Então nós achamos por bem, já há um bom tempo, desenvolver esse estudo de padronização de pallets, que na verdade não será simplesmente uma padronização de pallets. Nós pretendemos com isso um desdobramento muito em direção a uma série de outros equipamentos da distribuição, desde caixas e padronização dos contenedores, etc. Mas eu não vou estender muito a respeito de detalhes, porque os participantes da comissão que desenvolveu esse trabalho têm muito a dizer a respeito. O momento que nós vivemos, a partir do Plano Brasil Novo, nos leva, ou nos traz de novo a um incremento dessa preocupação. Nós tínhamos, há anos atrás, aquele sistema convencional mercantil, né, no supermercado, e acho que nas outras atividades também, a gente trabalhava como comerciantes. E depois de um certo tempo, a ciranda financeira e outras influências nos levaram a aprender coisas novas e a esquecer um pouco da operação propriamente dita. Fomos empurrados um pouquinho para o lado de correr muito em cima de resultado financeiro, de outros chamamentos que não existiam exatamente antes, quando a gente era simplesmente comerciante, comprava, vendia, colocava uma margem. Hoje, com a esperança de que esse plano funcione, pelo menos na área de combate à inflação, nós acreditamos que precisamos voltar à preocupação com a operação naqueles moldes tradicionais e antigos, de ter a aprofundada preocupação com racionalização. Daí acharmos que o momento, a despeito de que o momento exato, este dia, né, não é tão propício em virtude das prioridades que cada um de nós temos nas nossas empresas, mas de qualquer maneira é importante discutirmos esse assunto. Esse trabalho eu gostaria de antecipar aos nossos colegas da comissão de padronização. Foi um trabalho que foi a princípio patrocinado pela Abras, mas no sentido de tomar a iniciativa, não de ser longe de querer a Abras ser dona desse tipo de desenvolvimento de projeto. Muito pelo contrário, a Abras procurou, desde o início, por intermédio desta comissão, a integrar com outras entidades, com fabricantes de
equipamentos, de pallets principalmente. Recebemos muita cooperação nesse desenvolvimento, com as entidades do setor de transporte, com os nossos fornecedores de produtos, enfim, com todos aqueles que a gente procurou para participar desse projeto, nos deram maior apoio. E hoje, reunidos aqui com todos os senhores, nós pretendemos dar mais um passo, mostrando até onde nós andamos e querendo contar com a cooperação, com a colaboração dos senhores, primeiro com o entendimento de onde é que nós já estamos, até onde andamos neste projeto, e contar com a participação e a cooperação de todos aqueles setores e empresas que têm interesse, que estão envolvidas dentro desse interesse. E, para finalizar, dizer que fizemos isso, como temos feito alguns outros desenvolvimentos dentro da Abras, com a visão de que a iniciativa privada, antes de criticar a interferência do governo, precisa partir por caminhos como esse, quer dizer, resolver entre nós mesmos as nossas necessidades e os nossos projetos. Então, quando a gente toma iniciativa, dentro da iniciativa privada, nós mesmos nos integrando, nos unindo, nós resolvemos bem melhor. E quando resolvemos antes da interferência de órgãos governamentais, nós resolvemos melhor, mais democraticamente e geralmente com mais sucesso. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos em seguida tratar de assuntos mais práticos. Muito obrigado. Seria com Bantini, então. Por favor, Bantini. Muito bem, senhores, boa tarde. Estamos hoje cumprindo uma etapa bastante importante do desenvolvimento desse trabalho de padronização de pallets, que é a reunião com os representantes dos setores industriais que se interrelacionam comercialmente com os setores varejistas, especialmente o setor de supermercado. Esse grupo nós denominamos GPD, Grupo de Padronização de Pallet Distribuição. Ele foi instituído informalmente no dia 14 de abril de 88, embora já exista há 4 anos, como o senhor Levi disse, mas ele tomou essa característica interassociativa a partir de 88. É importante para a gente compreender um pouco a extensão desse trabalho que alguns pontos são importantes. Primeiro, que o pallet hoje ele tem uma configuração extremamente importante na distribuição física dentro de um critério voltado à logística integrada. A logística integrada que é uma atividade que atua na administração, no gerenciamento do fluxo de informações e no fluxo de materiais. E a logística integrada hoje ela prega que a racionalização de todo esse fluxo deve contemplar estudos e gerenciamento desses materiais, do ponto de origem até o ponto de destino. Um outro aspecto importante é que no fluxo de materiais, o fluxo físico das mercadorias, nós temos a interface de pelo menos 4 variáveis. A embalagem, a movimentação dos materiais, a armazenagem e o transporte. E nessas 4 áreas, nesses 4 elementos, o pallet ele tem uma incidência de importância muito grande. Vejam, por exemplo, a nível de embalagem, a integração produto, embalagem, pallet, que possibilita a geração de modelos modulares e sistêmicos de embalagem. A movimentação de materiais e armazenagem são 2 atividades que se complementam e como elas movimentam e armazenam mercadorias, e as mercadorias estão unitizadas ou paletizadas, portanto ela tem uma incidência grande. E o transporte que, sem dúvida nenhuma, para o setor varejista, ele hoje representa exatamente 100% das atividades de transferência são transporte rodoviário. Portanto, nós vamos nos ater hoje aqui no transporte rodoviário, especialmente porque a sua representatividade é absoluta. A nível genérico, o rodoviário hoje representa ainda, e deverá continuar representando, uma parcela muito grande, hoje por volta de 70% da distribuição de bens de consumo no Brasil. Então essas 4 áreas se interrelacionam, então é importante que
a gente possa entender claramente, no desenvolvimento dessa apresentação, essas 4 variáveis. E um terceiro e último ponto importante, para entendermos bem a evolução do pallet e talvez um pouquinho da história desse pallet, que teve a sua origem efetiva, alguma bibliografia cita por volta de 1925, mas na verdade na forma de estrado, nas atividades voltadas à estiva do transporte marítimo, ela existia há muito mais tempo. Mas ela começou a ter uma configuração realmente do pallet que nós vemos hoje, por volta de 1944, 45, quando a Força Aérea Americana começou a usar um volume muito grande de pallets para transferência de artigos militares para abastecer as suas tropas na Europa. A própria evolução da movimentação de materiais teve um aporte muito grande do pallet. A história francesa mostra, por exemplo, que o surgimento, a mudança de certas leis trabalhistas com o surgimento da empilhadeira, e que aconteceu, a empilhadeira surgiu na França exatamente quando os primeiros pallets chegaram, quando as tropas chegaram na costa normanda, na costa norte da Normândia, naquela época, 1944. E tem um pouquinho de história. Só que a nós importa muito mais a efetivação dessa história, do seu ponto de vista da iniciativa empresarial, do que a iniciativa militar, ou mesmo a história contada aí nos livros. Nós tivemos, a partir daí, então, uma certa evolução. Nós vamos iniciar, portanto, vendo que essa evolução hoje, 1990, década de 90, século XXI, plano Collor, quer dizer, tudo isso nos leva a cada empresa, a cada segmento, a pensar em racionalização, otimização da equação de preço de venda igual a custo mais lucro, quer dizer, toda essa análise deve ser observada. Nesse universo nós temos a cadeia de distribuição física, que ela reúne dentro de um setor comercial, varejista e um setor industrial, as atividades da indústria até o ponto de venda. Isso consolida o produto, a embalagem, o pallet, os modais de transporte. Como dissemos aqui, embora a gente vá fazer uma comparação com a evolução do transporte marítimo e transporte aéreo, no nosso trabalho levamos em conta o transporte rodoviário. A armazenagem através da central de distribuição, depósitos, etc. O handling e, finalmente, o produto colocado dentro de um ponto de venda, unindo, portanto, todo o nosso ciclo. Fazendo uma análise comparativa, nós temos o contêiner marítimo. O contêiner marítimo revolucionou o transporte marítimo. Revolucionou, e eu vou sintetizar um pouquinho dessa história, porque até uma determinada época, algo como 25 anos atrás, ainda o transporte marítimo, na época da introdução do contêiner, era feito nos moldes convencionais, o trabalho de estiva, os navios naquela configuração ainda antiga, a movimentação com pau de carga, alguns guindastes nos cais. Porém, a introdução do contêiner, ela revolucionou a concepção e projeto dos navios, ela revolucionou a concepção e projeto de retroportos. E ela acabou por também revolucionar as próprias leis dos países, para permitir que esse tipo de equipamento tivesse a possibilidade de internação nesses países, através das leis de trânsito e tráfego, uma vez que as suas dimensões, até aquela oportunidade, ainda hoje tem país que ainda não permite o tráfego do contêiner internamente, por razões de lei específica de transporte, mas ele ajudou, portanto, a rever naquela oportunidade todos esses aspectos. E o contêiner hoje é um evento irreversível, e que, apesar dele ser irreversível, ele continua ainda passando por transformações, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Para que não houvesse problema a nível mundial, uma vez que se fala em comercialização global, houve necessidade de padronizar. O contêiner foi, portanto, padronizado internacionalmente, através de uma instituição, talvez todos conheçam, que é a ISO, International Standard Organization, que é uma instituição a qual o Brasil está associado através do Inmetro, representado pela BNT, tem sede em Genebra, e de lá emanam os regulamentos e as normas para todo mundo, inclusive a lei no aspecto de contêiner. A evolução do meio de transporte em função do contêiner. Vejam que o contêiner, apesar de vocês enxergarem nas estradas ainda contêiner sendo transportados em carrocerias abertas e viés convencionais de carga seca, mas a lei obriga que os contêineres sejam transportados através de carretas especiais, são esses bugs, né? Ainda vocês observam que isso nem sempre ocorre, mas isso é obrigatório. Apesar de existir uma saída nessa lei,
que ainda permite, durante certo tempo, a fixação dos contêineres nas carrocerias convencionais através de uma fixação de cabo de aço. Mas ela exige a transformação. Então, são empresas hoje especializadas para o transporte de contêiner. Da mesma maneira, a nível de transporte marítimo. O surgimento hoje, nós estamos falando da terceira geração de projeto de navios. Quem tem a oportunidade de visitar alguns portos famosos do mundo, como Roterdã, observa navios já de terceira geração, full container, para 4.500 toneladas de porte bruto, totalmente voltados para carregamento de container, com uma operação hiper rápida de cerca de 12 a 15 horas para carregar um navio com essa capacidade de carga. O próprio projeto Porto de Roterdã, para outros portos que nós vemos por aí, que já estão voltados para esse tipo de equipamento. Portanto, um unitizador chamado container revolucionou todo um sistema de transporte. A própria integração, o projeto Retroporto, as operações portuárias, substituindo, portanto, o famoso estivador por equipamentos mecanizados. Aqui temos exemplo do Porto de Santos. Vocês comparem as operações do porto antigo nosso e o terminal de Conceiçãozinho, vão ver a diferença que há a nível de projeto, gerada por um elemento de unitização. Da mesma forma, o transporte aéreo. A partir de um certo momento, com o surgimento dos aviões de fuselagem larga, os wide bodies, o container foi padronizado, agora não pela ISO, mas são padronizados pela IATA, que é uma instituição de caráter privado, não lucrativo, com sede nos Estados Unidos, que coordena as operações de tráfego aéreo no mundo inteiro. E esse container IATA ele tem dimensões muito claras e definidas, servindo, portanto, para qualquer companhia aérea. É comum você ver no aeroporto de Cumbica, ou qualquer outro aeroporto, a intercambiabilidade desses containers. Tanto um container Varig sendo usado para uma companhia aérea de Upper Lines, ou Air France, ou Lufthansa, ou vice-versa. E tanto faz ser utilizado num Boeing 747, ou num Airbus, ou num DC-10, que são aviões de fábricas diferentes, porém com as configurações de compartimento de carga que acomodam perfeitamente esse tipo de unitizador, que é o container aéreo. E aí dentro são colocadas as cargas. E qual o objetivo desse container? Como, por exemplo, nessa visão, nós estamos aí olhando da parte da frente, da parte de trás para a parte da frente, e o interior de um Boeing 747 full cargo. Né? Ele foi totalmente preparado. Esse é um avião para 104 toneladas de carga, que foi adequado para o transporte. Vocês podem observar, esse avião veio no Brasil. Tanto a Lufthansa quanto a Air France tem o full cargo operando em Viracopos e em Cumbica, né? Para agilizar as operações de estiva, de carga e descarga. E uma interação plena com esse unitizador chamado container. Aí nós passamos para o nosso aspecto principal, visto esse lado histórico, o pallet. O pallet, na forma como ele é encontrado no mundo hoje, ele convive harmonicamente nos pontos de venda. Nós vamos enfocar, evidentemente, a análise comparativa de outros países que já utilizam o pallet na sua forma integral. Porque aí também tem uma correção a ser feita. O pallet, da forma como nós utilizamos no Brasil, está um pouco fora da sua finalidade, porque o pallet não é um elemento de estocagem, é um elemento de armazenagem apenas, é um elemento de distribuição, né? E aí nós vemos o pallet no ponto de venda, como vemos aqui também, dentro de um hipermercado francês, a colocação do pallet, e a gente observa, inclusive, claramente nessa fotografia, a integração produto, embalagem, pallet, ponto de venda, né? Então, a transformação de certos conceitos da própria função da embalagem. A embalagem, eu estou falando inclusive para alguns fabricantes, representantes da indústria, a embalagem classicamente teve a função que conter, proteger e vender. São as três clássicas funções da embalagem. E nós vemos que hoje existe uma outra função da embalagem, que é exatamente a função logística. É a modulação da embalagem com a finalidade do quê? De se otimizar a ocupação de espaços, quer seja em armazéns, depósitos, quer seja na movimentação, quer seja no caminhão, no elemento de transporte, ou mesmo no ponto de venda. Então é uma integração muito boa do que? Produto, embalagem e o pallet. E que mesmo para expedição, por exemplo, abastecimento de lojas, a própria distribuição de um depósito de um supermercado, por exemplo, para suas lojas, fazendo um mix, né? Um mix de produtos diferentes, porém com embalagens que são modulares e permitem essa otimização. Muito bem, como nós vivemos dentro de um momento de decisão ali de pallet,
Então, qual é a tendência mundial, né? Para a configuração, para a especificação do pallet a nível de dimensões, a nível de especificações de número de entradas, número de faces, etc. Então, analisando cada um dos casos, esse grupo de trabalho partiu desse princípio, fotografou o Brasil. Então, a fotografia do Brasil a nível de pallet é essa que nós vemos aí. Total confusão. Nós tivemos ontem uma excepcional reunião com os fabricantes de pallets, também similar a essa reunião, e há uma concordância plena de que essa é a nossa fotografia. Não, por que essa fotografia? Porque não se questionou em algum momento que o pallet teria que ser padronizado para permitir a intercambiabilidade, para permitir a troca. Isso é possível se houver um modelo estándar, se houver especificação clara da sua concepção, da sua madeira, da fixação, etc. Partindo desse aspecto, a gente raciocina o seguinte: bom, o pallet, de repente, no Brasil, hoje é uma boa ideia que pode não dar certo. E nós já estamos nesse limite. Já estamos nesse limite. Um limite até que faz lembrar um pouquinho quando houve vamos dizer, a padronização do pallet na Europa, que hoje é um continente todo que trabalha com certas regras rígidas a nível de pallet, a nível de transporte, mas que hoje passa por uma revolução comercial. Eles fizeram a introdução, esse trabalho nosso que está sendo apresentado hoje aqui foi feito na Europa em 1951, por iniciativa naquela oportunidade, é bom que fique claro isso também, através da rede ferroviária, né? Porque naquela oportunidade, o que hoje já não é verdadeiro mais, mas em 51, o transporte ferroviário era o mais importante na Europa, logo depois da guerra. Logo se achou conveniente aquela ideia genial do pallet, né? Só que já com uma visão de futuro, se padronizou o pallet em função do tamanho do vagão. O tamanho do vagão. Eu, inclusive, comentaria com reforço o seguinte: agora, há pouco tempo atrás, conversando com o presidente da Federação Europeia de Logística, ele me disse que se hoje ele estivesse iniciando a padronização, não seria em função do vagão ferroviário. Mas, historicamente, aconteceu naquela época, e ninguém muda a história. E aí surgiu o Europallet, que é 80 por 1,20, que foi adotado em princípio por 6 países, e logo em seguida 19 países acabaram formando, através das suas respectivas companhias ferroviárias, o que se conheceu como o Pallet Pool Ferroviário da Europa. Se criou inclusive uma instituição, a UIC, que foi a União das Companhias Ferroviárias, que gerenciou esse pool de pallet até cerca de 10 anos atrás. Hoje não gerencia mais, está completamente voltado à iniciativa privada. Portanto, nós vamos comentar um pouco mais à frente o que acontece a nível do pallet. Isso aí está no material que vocês estão recebendo também, esse histórico, inclusive até o dia de hoje, na Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, etc. Mas por que padronizar? Agora, a nossa realidade brasileira, por que padronizar? Bom, são várias razões. Primeiro, para permitir a implantação do sistema de logística integrada, partindo do princípio que você tem fornecedor e distribuidor, né, unidos pelo transportador. Portanto, no mínimo são 3 elementos: a indústria, o comércio e o transporte, que eles têm que ser uma atividade de parceria. Uma vez que no conceito de logística integrada você tem no fluxo vermelho a transferência de mercadorias. Nós estamos entendendo que a partir do momento que houver a implantação do pallet de distribuição, nós teremos 2 segmentos clássicos, a partir do fornecimento de matérias-primas até a indústria, formando um ciclo, e da indústria à distribuição, formando um segundo ciclo. E pode ser que no desenvolvimento dos trabalhos lá pela frente esse ciclo seja apenas um. Existem alguns problemas a serem discutidos, mas acredito que posso chegar a esse ponto. A segunda razão para padronizar o pallet é o sistema de embalagem modular, permitindo, portanto, que haja uma modulação do pallet gerando a embalagem. Sem querer exagerar, algumas empresas europeias, bem como empresas americanas, que nós temos conhecimento, temos visitado, já desenvolvem produtos que inclusive não são alimentícios, produtos de bens duráveis, são bens duráveis, levando em conta a otimização do pallet. Algumas pessoas aqui do Brasil também viram isso aí que nós temos para cá, o caso da Philips da Holanda, que projeta, por exemplo, equipamentos de áudio e vídeo em função da otimização do pallet e do caminhão. Quer dizer, isso não é absurdo, não. Isso é uma realidade que muita gente já viu, e quem quiser ver, eu tenho isso em vídeo, posso emprestar sem nenhum problema.
A interação da embalagem alimento, por exemplo. O próprio surgimento, a evolução da embalagem, como esse caso do polietileno tereftalato, que é esse tipo de material, e já concebeu uma nova embalagem voltada para a otimização. Ainda ontem eu comentei e comentarei com vocês também o seguinte: façam vocês mesmos uma análise comparativa, colocando uma garrafa de Coca-Cola convencional de 1 litro de vidro ao lado de uma dessa de PET, você vê que basicamente no mesmo espaço você tem o dobro de produto ocupando o mesmo espaço. Quer dizer, já é uma excelente relação. E essa integração da embalagem do pallet, imagine isso aí, inclusive colocar nos pontos de venda. A outra razão é a padronização de carroceria de caminhões. Todos nós sabemos, nós temos aqui inclusive o representante da NTC presente, todos nós sabemos que nunca houve a preocupação, né, de se padronizar a carroceria de caminhões. Né? Nós temos hoje o quê? Uma lei da balança, aquela lei que todo mundo conhece, que estabelece o quê? As dimensões máximas externas e a capacidade de carga por par de eixo. Essa é a lei que nós temos hoje. Só que essa é uma lei voltada para um problema de instalações físicas, estrada, capacidade de asfalto, pontes, enfim, não tem nada a ver com a distribuição física em si. A lei da balança é uma coisa, que ela é importante, mas a distribuição física, ela não contemplou, porque talvez não houve necessidade. E o transporte rodoviário, com toda a sua importância no cenário econômico e distribuição no Brasil, ela apresenta hoje uma diversificação muito grande. O que aconteceu talvez circunstancialmente, né? Mas é possível que a gente possa transformar os conceitos da carroceria de caminhão para um sistema paletizado, comparativamente com uma imagem não aplicável para o Brasil de hoje, mas é importante que a gente conheça um pouco esse sistema de transporte europeu que foi lançado em 87 na Europa, é o Low Chassis Truck, que transformou, e hoje 30% do transporte europeu de caminhões já utiliza esse tipo de veículo. Transformou o conceito de transporte realmente voltando para a otimização. E está muito, a operação de frotas de caminhões hoje está muito próxima da operação de frotas de aviões. A otimização plena. Quer dizer, o caminhão não é mais do motorista, o caminhão é da empresa. Quer dizer, não está preocupado com a caixa de ferramenta, com lustrar o caminhãozinho dele. Quer dizer, o caminhão passa a ser realmente um elemento de geração de recursos para a sua empresa. Ele está integrado no sistema de distribuição, né? Ok. Uma outra razão é a possibilidade de métodos de armazenagem otimizada. Nós temos, que todo mundo conhece, um sistema que já evoluiu, né? Até cerca de 20 anos atrás, ainda nós trabalhávamos basicamente com um sistema autoempilhável, com embalagem autossustentável. Surgiu, portanto, o pallet e surgiu a estrutura porta-pallet. E na sequência nós vemos o surgimento de outros métodos de estocagem, como esse, em implantação numa empresa atacadista distribuidora em Barcelona, como poderia ter em outros lugares. No Brasil tem apenas 3 empresas usando transelevador, são da área industrial, não da área de varejo. Mas são sistemas de estocagem que exigem operações muito precisas do equipamento de movimentação. No caso é um transelevador. E nós temos o primeiro caso, depois eu pediria para o Amélio, da Nestlé, que é a primeira empresa alimentícia utilizando transelevador. Para operar com o sistema auto-verticalizado de transelevador é preciso que os pads estejam dentro de certas características que seria impossível se nós tivéssemos um mix muito grande. Muito bem, a outra razão é o sistema de movimentação mecanizada. Ainda é possível a gente observar tanto na estiva de algumas indústrias e uma boa parte também em supermercado a operação manual, né? Às vezes eu manuseio e aí que vem aquelas clássicas reclamações, o caminhão demora muito para descarregar, gera tempo de fila, tempo de espera, aquela coisa toda, que nós sabemos que isso é incompatível com uma realidade um pouco mais avançada que possibilita a utilização até de equipamentos como esse operando dentro de uma loja de supermercado. Eu diria em termos de loja de supermercado convencional, não estou me referindo a tipo atacadista, varejista, como é o Macro, etc., que já operam com esse tipo de equipamento. Não, é dentro de loja convencional. E olhando um pouquinho mais à frente, a utilização de AGV. AGV são veículos autoguiados, são veículos de movimentação de materiais que integram funções de produção ou funções de distribuição sem operador a bordo, né? Que não seria possível trabalhar com AGV
numa linha de produção, por exemplo, se você não tiver os equipamentos, quer seja pallet ou contentores, que não sejam padronizados. A outra razão da padronização do pallet é para permitir a transferência com pallets intercambiáveis, o que dentro da ótica da distribuição é o aspecto mais importante, a intercambiabilidade, que pode ser operada de 3 formas basicamente. A primeira é essa daqui, a partir de um ponto de fornecimento de pallet, ele é solicitado por uma indústria que paletiza sua mercadoria e transfere para o seu cliente. E o cliente devolve aquele pallet diretamente àquele fornecedor. Essa é uma forma de operar um pool de pallet. Uma segunda maneira, um pouquinho mais complexa, é aquela que permite uma distribuição de pool de pallet através, por exemplo, de regiões maiores. Por exemplo, permitindo trabalhar com todo o interior de São Paulo. Por exemplo, isso. Em que você tem o depósito da empresa de pallet, fornecendo pallet para a indústria, não através do critério de venda, mas sim de aluguel, que transfere a carga paletizada para o cliente e o cliente devolve esse material, esse pallet vazio, para a empresa num depósito B. Por exemplo, um depósito de São Paulo fornece para a indústria de São Paulo, paletiza, e essa indústria entrega esse pallet, por exemplo, em Campinas, ou em Bauru, seja onde for. E lá ele devolve o pallet para o depósito da empresa que tenha lá. E num terceiro estágio um pouco mais avançado, que seria o intercâmbio pleno, que segue a mesma sequência, a indústria, tipo um fornecedor de matéria-prima ou de embalagem, requisita o pallet, paletiza o seu produto, que é insumo para o produto final da empresa B, que utiliza esse mesmo pallet para distribuição para o varejo, e o varejo finalmente devolve para aquele sistema. Então, esse é um modelo, são 3 modelos que são utilizados a nível de pallet pool em outros países. O maior exemplo dessa empresa é a Shape, é uma empresa anglo-australiana, que é a maior empresa, não é a única, mas é a maior empresa de pallet pool, é a que administra hoje o maior pallet pool na Europa. Como eu disse, já não é mais a rede ferroviária. E aí nós vemos um exemplo na Europa, em alguns países, como na Inglaterra, nós temos essa empresa, tem 10 milhões de unidades do pallet 1200. E não sei se vocês sabem, a Inglaterra hoje, inclusive, cria um certo problema na comunidade europeia, que a Europa ela só trabalha com pallet de 1 por 1,20. Ao contrário de outros países que trabalham com 80 por 1,20 e 1 por 1,20. E segundo uma regulamentação que nós vimos, a Inglaterra se nega a mudar a sua dimensão. Até esse momento, até esse mês de março, ela diz ainda que se nega, e quem quiser fornecer produto para a Inglaterra, lá na comunidade europeia, terá que fornecer no pallet 1 por 1.200. Isso está gerando um sério problema lá para a discussão na parte de logística. A Espanha já trabalha com pallet 1.200 por 1.000, França, ela caracteriza-se por ser quem começou, foi a primeira empresa que começou com pallet, o primeiro país, lá em 51, e ela caracteriza o Europallet 1.200 por 800. Benelux e a Alemanha que tem essa configuração, no caso do Shape. Uma outra razão para a padronização do pallet é a seguinte, da produção ao ponto de venda. Vejam, a distribuição no conceito de just-in-time, o just-in-time é um conceito de manufatura desenvolvido no Japão e trazido para o Brasil, especialmente no final da década de 70, início da década de 80, e aplicado a nível de indústria, a nível de manufatura, produção. Mas o planejamento da distribuição, e hoje é o tema, no ano passado foi o tema dos congressos europeus de logística, foi a distribuição just in time. É você fazer o abastecimento em tempo de necessidade. E é claro que nesse aspecto as próprias lojas de supermercado com certeza passarão por algumas modificações a nível operacional, com certeza plena. Por exemplo, hoje, num sistema clássico de distribuição de supermercado, você tem um depósito ou uma central de distribuição e cada loja tem o seu depósito. Né? E existe no aspecto de comercialização a discussão sobre entrega direto loja, entrega direto depósito. Né? Isso vai com certeza se modificar com alguns critérios, como por exemplo, se você eliminar o depósito da loja, para o supermercado isso é ótimo, ele está reduzindo a taxa de cobertura dele, aumentando o giro de estoque, quer dizer, todo um resultado econômico gerado por uma racionalização operacional. E quanto maior for esse giro, como esse caso, esse é o hipermercado Euromarché,
que trabalha sem ter estoque para uma série de fornecedores. É claro que já é um exemplo da França, não é um exemplo daqui, mas nós não podemos trabalhar um conceito de just-in-time sem pensar na distribuição. Quem conhece just-in-time sabe disso. Infelizmente, a importação do conceito de just-in-time no Brasil ficou dentro de 4 paredes, produção. Mas o just-in-time ele só tem sentido na integração total. Quem estudou just-in-time sabe isso daí. Bom, fomos pesquisar a história sobre as normas internacionais, e especialmente essas que estão aí, no caso da ISO, International Standard Organization, a AFNOR, que é a Associação de Normas da França, a ANSI, American National Standard Institute, IRU, que é a International Road Union, que é uma instituição internacional que congrega todas as entidades nacionais, tipo NTC, que é filiada ao IRU. A ONU, que todos conhecem, a Comunidade Econômica Europeia. Bom, o que se observa é que esse pallet que nós vemos aí, nesta fotografia, vemos inclusive esse é um pallet novo, fotografado numa das fábricas que nós tivemos a oportunidade de visitar, e veja inclusive, se vocês observarem bem, o aspecto de qualidade. O que chama um pouquinho de atenção, porque nós devemos, dentro dessa padronização, nós não estamos falando só a nível de dimensões X, Y, Z, mas falamos também na própria especificação do pallet e na própria especificação da madeira. Então, nós temos que pensar um pouquinho em termos de uma instituição, de uma norma de especificação, para poder permitir aos fabricantes trabalharem dentro de alguns parâmetros. E até porque nós precisamos entender que um pallet como esse, embora seja 80 por 1,20, ele é comercializado na Europa na faixa de 12 dólares. Não é verdade? Enquanto nós temos o nosso na faixa de 35, 45 dólares, dependendo do tipo de madeira que se usa. Não que o fabricante esteja cobrando muito caro, não é? Mas é que é a realidade. Nós não temos escala de produção, porque cada hora é um tamanho de pallet que se solicita. Nós temos madeiras extraídas de florestas naturais, floresta que não foi produzida em escala de rotatividade, né? A floresta tropical ela fornece uma série enorme eu vou deixar para o Tadashi entrar nesse detalhe depois, uma série enorme de tipos de madeiras, às vezes o mesmo tipo de madeira tem 3 ou 4 nomes, dependendo da região, né? Então isso tem que ser também estudado, tem que ser muito bem definido. Vamos ver então o pallet em termos da realidade brasileira. Temos alguns pontos que são importantes serem considerados. Primeiro, a cultura pallet. No Brasil, ela ainda é obscura para a maioria das empresas. Um grande número de empresas nem usa pallet, não sabe o que é o pallet, e um bom número das empresas que usa o pallet na função apenas de estocagem. E vemos no segundo item um baixo grau de utilização, muito baixo grau de utilização. As publicações internacionais com relação a pallet diz que normalmente um país industrializado ele possui a média de um pallet por habitante. Um pallet por habitante. Né? Elas são algumas coisas interessantes, né, que eu acabei aprendendo ao longo do tempo. Existem certos parâmetros que a ONU, por exemplo, identifica para classificar um país, se ele é subdesenvolvido, em desenvolvimento, se é desenvolvido, etc. São inúmeros os métodos, mas um deles é o número de normas que um país tem. Por exemplo, a Alemanha tem cerca de 45 mil normas técnicas, enquanto o Brasil tem a faixa de 6.500 normas definidas. E um outro aspecto que eu achei interessante também é o aspecto pallet. Os países desenvolvidos, que são aqueles que têm maior número de pallets, como eu disse, a média de um pallet por habitante. E a razão disso é mais ou menos clara. Aspecto social, quer dizer, o handling, o manuseio, ele não existe mais, não é o homem mais que faz, é o equipamento. E o segundo aspecto econômico, que a mão de obra é cara, então a máquina acaba substituindo essa mão de obra menos valorizada, né? Basicamente o uso cativo, né? Como nós já dissemos, o pallet no Brasil tem uso cativo, é uso para a sua empresa. Por isso é que gerou aquela confusão toda.
né? A confusão dimensional, eu estou dizendo, não é a confusão do uso do pallet, a confusão dimensional. Porque cada empresa resolveu o seu problema. Comprou o seu pallet, ainda especificou e utiliza, né? Gerando o quê? Diversificação de dimensões e modelos. Um número enorme de dimensões e modelos. Hoje não quantificável. Ao final dessa reunião, eu vou apresentar aqui o diretor da Associação Brasileira de Produtores de Embalagem de Madeira. Nós tivemos ontem uma conclusão muito interessante na reunião dos fabricantes. Estaremos criando agora o departamento de fabricantes de pallets, que vai gerar, dentro de algum tempo, a Associação Brasileira de Fabricantes de Pallets. E um dos primeiros trabalhos que se pretende fazer é exatamente levantar, através do histórico de produção desses fabricantes, os modelos introduzidos pelo menos nos últimos 2 anos, para a gente conseguir saber por onde nós estamos andando. O outro aspecto, o predomínio do uso da madeira. O pallet usado no Brasil, predominantemente é madeira. Então, não que estamos excluindo outros materiais, muito pelo contrário. A madeira apenas predomina, mas é possível pallet de aço, é possível pallet de alumínio, é possível pallet de papel ondulado, é possível pallet de plástico, é possível pallet de materiais compostos. Esse trabalho que a ABRA desenvolveu, ele está voltado apenas à madeira. Nós temos o aspecto da diversificação de tipos de madeira, né? Como já dissemos, enquanto você observa na Europa, nos Estados Unidos, o uso de 1 ou 2 tipos de madeira muito claramente definidas, nós temos aqui uma diversificação enorme, né? Até, de certa forma, eu tenho pessoalmente sido muito crítico com esses fabricantes de pallets, de usarem madeiras nobres para a fabricação de pallet, tá certo? Já consumimos o que havia de estoque de peroba no Brasil, consumimos o que tinha no Paraguai, e fomos embora para o norte do Mato Grosso, fomos para o sul do Maranhão, e aí a gente foi buscando essa madeira nobre, que é errado. Nós vamos tentar ver se até os próprios compradores de pallet não passem a exigir madeiras nobres para a utilização do pallet, porque no final o pallet é uma aplicação ou secundária ou terciária para a madeira, tá certo? E isso tem que ser muito bem analisado, até por questão de custo. Nós temos na realidade brasileira uma norma, a NBR 8252, que já está claro que ela necessita de uma revisão. É uma norma que foi feita há bastante tempo atrás e ela necessita de revisão, embora não seja objetivo desse grupo de trabalho, o GPD sugerir que seja modificado. Isso é uma questão relativa à BNT. E também não existe um pool de pallet no Brasil. A realidade nossa também mostra as dimensões básicas que essa norma brasileira de pallet estabelece. São as medidas de 1,100 por 1,100, 1.000 por 1.200, 1.100 por 1.650, 825 por 1.100 e 1.100 por 1.320. O que na verdade não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Nem acrescenta nada a nível de uma intercambiabilidade. São aplicações, por isso que nós dissemos que ela tem que ser revista, porque isso aí já é uma coisa que não existe nem a nível de ISO mais. A própria ISO estabelece 3 tamanhos de pallets, né? Por isso ela teria que ser, portanto, revisada. A realidade brasileira, nós temos, apesar de um volume grande de tipos e dimensões de pallets, mas podemos identificar basicamente o pallet 1.200 por 1.000, que é utilizado pelas empresas de supermercados, não todas elas, mas a maioria, que nós vamos ver logo após. Indústrias alimentícias basicamente utilizam essa dimensão de pallets. Todas as indústrias de produtos frigorificados e congelados utilizam o pallet 1.200 por 1.000 e estima-se que exista no mercado, no parque de pallets, cerca de 4 milhões de unidades. É uma estimativa que provavelmente não tenha muita responsabilidade estatística, é apenas uma estimativa. Nós temos o pallet de 1,10 por 1,10, usado basicamente por empresas da área de serviço, indústrias de materiais elétricos e basicamente almoxarifados. Estima-se por volta de 100 mil unidades. Agora, nesse aspecto é importante destacar um ponto muito importante. Ao iniciar o trabalho, em abril de 88, esse grupo partiu para uma análise preliminar de 3 dimensões de pallets: 80 por 1,20, 1 por 1,20 e 1,10 por 1,10. Logo de imediato foi descartado 80 por 1,20, porque se observa que a sua implantação na Europa hoje também poderia ter sido substituída. Você transporta por unidade de carga menor quantidade, 80 por 1,20 a capacidade de carga dele é de 1.000 quilos,
de 1 por 20 é para 1.500 quilos, então você tem um ganho de ocupação na relação capacidade de carga-área, cerca de 35%. E também porque com 1 por 20 você tem menos pallet em circulação. Então, deixamos de lado 80 por 20 e analisamos os dois pallets, 1,10 por 1,10 e 1 por 20. E observamos que, historicamente, no Brasil, a introdução do pallet 1,10 por 1,10 veio a partir de um estudo realizado pela ANSI, nós vimos anteriormente, American National Standard Institute, que é uma organização americana, e esse estudo foi realizado por volta de 1972, tem uma cópia de uma parte dele nesse trabalho que estão recebendo, e foram gerados dois estudos, um relativo à parte de transporte e um relativo à parte de embalagem, e naquele estudo ele sugeriu que a ISO estudasse o pallet 1,10 por 1,10. Por quê? Porque naquela oportunidade o container já começava a tomar uma configuração muito grande a nível de transporte internacional. Em 80, esse trabalho foi revisto pela própria ANSI e consolidou os dois num só, que gerou esse MH10 1.2, que é esse que tem uma cópia com vocês aí, que ele continua naquela oportunidade ainda sugerindo. Então, esse trabalho veio para cá e ali se destacavam alguns pontos, que acabou, inclusive, influenciando naquela oportunidade os técnicos e as pessoas que estudavam o assunto pallet. Primeiro, que o pallet 1,10 por 1,10, ele oferecia para uma área ocupada de apenas 1%, um número muito maior de arranjos de embalagens. Se não me falha a memória, alguma coisa como 360 ou 370 tipos de arranjo físico da embalagem sobre o pallet 1,10 por 1,10, comparativamente a 1 por 1,20, que oferecia a possibilidade de apenas 160 ou 170 tipos de arranjo físico. Agora, é importante destacar o seguinte, que naquela oportunidade já existia o pallet 80 por 1,20 no mundo, já existia já de uma forma irreversível nos Estados Unidos, com 32% do mercado americano de pallet era de 1 por 1,20, e havia essa tentativa na época, e da forma como trouxe o Brasil, ela não mostrava muito bem claro isso, uma tentativa de estudar o pallet 1,10 por 1,10 em função do container. Porém, daquela oportunidade para cá, até hoje, abril de 1990, houve uma verdadeira revolução nos meios de transporte. Houve uma revolução, como todos conhecem, na Europa 92, e que o assunto pallet foi novamente questionado. Os Estados Unidos, ao longo dessa década de 80, começou a modificar as dimensões dos contêineres de transporte interno, passando para uma dimensão de 2,60 m. Duas companhias marítimas, que são as mais importantes no tráfego do Atlântico Norte, ligando a Europa e os Estados Unidos, também começaram a utilizar contêineres maiores. O uso estabelece a norma. Aí a ISO começou a estudar o assunto, junto com algumas instituições desta área na Europa, juntaram os estudos com a própria ANSI, mais a instituição de norma americana e canadense, para poder chegar a um aspecto comum, gerando hoje algumas alternativas, nós vamos ver um pouco mais para frente, que o caminhão já não tem mais restrição nenhuma. A IRU sugere, está no estudo aí para vocês, que na Comunidade Europeia estabeleça-se as dimensões internas de 2,50 m para todos os veículos, com exceção dos veículos refrigerados. O container para a aplicação no intercâmbio comercial Europa-Estados Unidos parta para o High Cube Container, que altera a dimensão de 8 pés de largura por 8 pés de altura para 9 pés e meio, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então são revoluções que ocorreram no sistema de transporte que invalidam totalmente a aplicação do uso do pallet 1,10 por 1,10, né, dentro daquele caráter que foi visto anteriormente. Ainda dentro da realidade brasileira, nós temos esses supermercados, no espectro desse supermercado, uma incidência muito forte do 1.200 por 1.000. Por exemplo, a Companhia Brasileira de Distribuição, Pão de Açúcar, possui um parque de 200.000 unidades, Casa Sendas, 30.000, Paz Mendonça, no Nordeste, 40.000, a Casa da Banha usa o pallet de 1.200 por 1.200, não temos a quantidade deles. Bom Preço, também Nordeste, 1.200 por 1.000, com 25.000 unidades. O Disco nós não tivemos as informações, o Eldorado 1.000 por 1.000, Supermercado Real 1.200 por 1.200 e a Companhia do Sul 1.200 por 1.000. Evidentemente, nós vemos aí uma incidência grande, pouco mais de 90% da quantidade de pallets em supermercado é de 1.200 por 1.000, embora a gente tenha esse 1.200 por 1.200, que provavelmente tenha sido gerado pela utilização do tambor, não sei qual a razão
de ter usado, no caso de Casa da Banha e Supermercado Real, o 1.200, 1.200. Supermercado, como o próprio senhor Levi afirmou, representa 70% da distribuição de bens de consumo no Brasil. É importante destacar esse aspecto. 70%, então, é hoje a cadeia de distribuição mais importante para os produtos de consumo. Aliando isto ao aspecto do transporte rodoviário, que para supermercado representa 100%, né, das suas atividades, nós achamos, portanto, que era urgente padronizar o pallet, gerando medidas, especificações e normas bastante claras e passíveis de uma aplicação, né? E aí surgiu, portanto, esse pallet 1.200 por 1.000, e nós vamos mostrar por que 1.200 por 1.000. Por que essa dimensão? Por que nós optamos por essa dimensão e não por outra dimensão? No caso, a análise comparativa seria com um 10 por 10, como disse anteriormente, 80 por 20, nós descartamos desde o começo. Primeiro ponto, existe a consolidação mundial do formato retangular para o pallet. Em todos os países que eu pessoalmente e outras pessoas do grupo teve a oportunidade de pesquisar, através de fabricantes de pallets, através de instituições oficiais de normas e através de associações de logística, você não observa nenhum pallet quadrado. Você observa na Europa 80 por 1,20, você observa também na Europa 1 por 1,20, Estados Unidos 1 por 1,20, Canadá também, Japão 80 por 1,20, 1 por 1,20, Canadá 1 por 1,20, Austrália idem, e você não tem mais nenhum país desses considerado do primeiro mundo trabalhando com pallet de 10 por 10 que seja altamente significativo, né? O próprio estudo que a ANSI publicou naquela época, em 80, mostra que 32% dos pallets nos Estados Unidos era de 1 por 1,20. Outros 10 tipos de pallets representavam mais 20% total do parque, e o restante, 48%, representava uma infinidade de outras dimensões. Então veja, mesmo lá onde a ANSI sugeriu a utilização do pallet em 10 por 10, ele acabou não se configurando, nem para a distribuição interna, nem para a distribuição externa. Talvez por essa consolidação do pallet retangular. Segundo aspecto, o formato retangular oferece maior flexibilidade para a otimização de veículos, transporte e área de estocagem. É uma relação de ocupação física e a relação com os métodos de movimentação de materiais. Outras razões. O fator modulação, amarração das embalagens é mais eficaz no pallet retangular. Quando se observou naquela época do pallet em 10 por 10, nesse estudo MH10 que tem aí da ANSI, se falava que desta simulação que foi feita do arranjo físico de mercadoria em cima de um pallet. Porém, não negando que isso seja naquela verdade uma verdade, mas o erro básico daquele trabalho é que ele partiu da premissa de dimensões pré-estabelecidas de embalagens. Porém, se nós trabalhamos com um sistema modular, nós sabemos que geometricamente, você tendo 3 dimensões, três linhas, os eixos x, y, z, nós podemos modular esse pallet com infinitas dimensões e combinações de comprimento, largura e altura, planejadas já originalmente para modulação, né? Um outro aspecto é que o padrão internacional para gomas de supermercado estabelece uma profundidade máxima para 1 metro, por uma questão de arranjo físico e de ergonomia. Embora na Europa se trabalhe com 80 de profundidade. Os estudos iniciais para o pallet de 1 em 10 por 1 em 10 não resultaram em sucesso. Ou seja, o sucesso que eu me refiro não é o sucesso técnico, o sucesso econômico, mas sim o sucesso de aplicabilidade, né? Nenhum país utiliza essas medidas como padrão para modulação de 1 em 10 por 1 em 10. Recentes estudos para a modelização do mercado global sequer contemplam essa dimensão de 1 em 10 por 1 em 10. Eu coloquei alguns estudos e outros estão disponíveis na Abras, que permitem uma consulta posterior para quem estiver interessado com relação a esse aspecto. A norma ISO 6780, que é a mais recente, agora de 1989, tem uma cópia aí com vocês, define as dimensões nominais de 1.200 por 1.000 como unidade modular preferencial. E a 1140 e 1140 derivada das dimensões do container ISO série 1. Esse container ISO série 1 é exatamente esse que está sofrendo constantes alterações. A primeira, que aconteceu já há quase 15 anos atrás, foi na altura. O velho container de 20 pés, 8 pés, ele mudou para 8,6. Todo mundo que trabalha com exportação deve conhecer.
E hoje ele passa por transformações de comprimento, de largura e altura, conforme nós vamos observar. A segunda geração de containers marítimos, estabelece a largura interna para 2.440, para 2 pads de 1,20, side by side, e comprimentos internos de 12 metros, para o pad conhecido como 40 pés, e 6,05 para o de 20 pés. Isso já está, inclusive, a nível de norma nacional, na Alemanha, a norma DIN 15190. A IRU, que é a International Road Union, e a CE, que é a Comunidade Econômica Europeia, estão reformulando as dimensões dos veículos rodoviários, a largura modular aos pads de 1.200 por 1.000 e 1.200 por 800, a fim de atender a integração comercial a partir de 92. Nós tivemos a oportunidade de presenciar, eu e Paulo Lima, em junho do ano passado, na sede dessa instituição em Genebra, os estudos estavam sendo realizados a nível até de análise em cada um dos países. O que nós não temos esse problema, que apesar de nós sermos um país grande, isso aqui é só um país. A compatibilização europeia é muito mais complexa, porque cada lei tem o seu país. Mas isso é um fato concreto, é um fato real. O estudo do Conselho Econômico e Social da ONU estabelece as medidas para o High Cube Container, que é a segunda geração, tomando como base os pads 1.200 por 1.000 e 1.200 por 800. Esse foi um trabalho desenvolvido pelo Technical Committee 104 da ISO, por solicitação e com a participação desse Departamento Econômico e Social da ONU, uma época que aconteceu, que hoje ainda continuam os estudos sérios, muito sérios, porque talvez até um pouco mais complexo do que o nosso, em virtude da unificação da Europa e um estágio de comercialização muito grande Europa e Estados Unidos. E hoje já não há um pouco a compatibilidade. Por exemplo, os containers, na medida que os Estados Unidos hoje pretendem operar e já estão 2 empresas operando, eles não têm permissão para entrar em alguns países na Europa. A legislação não permite, porque eles são mais largos do que a legislação. Então, é todo um trabalho que a IRU está desenvolvendo, e quem tem interesse nesse assunto, até me permite sugerir, participar do Congresso Internacional de Transporte no Rio de Janeiro, agora em maio, depois o evento da NTC podia me dar as datas, 16 a 17 de maio, no Rio de Janeiro. 14 a 17 de maio, e é um congresso internacional da IRU, dessa instituição. E vocês terão, talvez, oportunidade de detalhar um pouco mais esses aspectos. Muito bem, o pad de 1.200 por 1.000, que é o conhecido 48 por 40, é o mais usado nos Estados Unidos e Europa. Nesse continente existe cerca de 200 milhões de pads, sendo 45% na dimensão de 1.200 por 800 e 35% de 1.200 por 1.000. Então, o pallet de 1,10 por 1,10 não é sequer citado nas estatísticas na utilização desse país. Não é sequer considerado. No Brasil, a dimensão de 1.200 por 1.000 é a mais utilizada. Então, veja que nós estamos mostrando aí vários fatores que levaram a concluir pelo pad de 1.200 por 1.000. Um deles é esse, que a dimensão mais usada é esta aí. Essa não é a única razão, embora muita gente pense isso. É até bom se comentar o seguinte: nós tivemos nesse grupo de trabalho a participação de algumas empresas, como que vão aqui hoje mostrar os seus resultados de teste, como Nestlé, Pão de Açúcar, Gessilever e a Dom Vital. Essas duas indústrias, Gessi e a Nestlé e o Pão de Açúcar, são 3 empresas que têm um parque hoje de alguma coisa como 500 mil pallets, as 3 juntas, e as 3 teriam, na iminência da implantação desse pallets, que mudar seus próprios pallets. É importante resguardar realmente a seriedade com que foi feito esse trabalho. Não foi feito para beneficiar nenhuma empresa. Tanto é que ele não é adequado, e as empresas entendem claramente que o desenho do pallet gerado é o melhor resultado. Bom, a maioria das empresas que operam com pallet no Brasil tem os depósitos adequados ao pallet de 1.200 por 1.000. A maioria, não é a totalidade. E é claro que é uma decorrência da anterior, porque são as que mais utilizam o pallet de 1.200 por 1.000, e geram, portanto, adequação para os depósitos nessa dimensão. Muito bem. O grupo de padronização de pallets, o GPD, como nós dissemos, ele foi implantado em abril de 88. Agora, no mês de abril 90, nós estamos na fase final, isso depois o Paulo Lima vai detalhar para vocês, nós estamos na fase final desse trabalho. Nós estamos realizando os últimos testes e os ensaios de laboratório. E, embora o Paulo Lima vá detalhar, eu gostaria de comentar o seguinte: no momento zero desse trabalho, nós geramos uma infinidade de desenhos de pallets
para as dimensões de 1,10 por 1,10 e 1,20 por 1. Depois que nós definimos pelo pallet de 1,20 por 1, nós geramos 14 estudos diferentes, 14 desenhos de pallet diferentes, e todos eles foram sendo estudados, fabricados protótipos, testados e reformulados. Isso foi um estudo realmente de aprimoramento permanente, e nós estamos hoje trabalhando com 2 desenhos finais, que nós conhecemos como 013 e 014, e depois o Tadashi do IPT vai comentar alguma coisa com vocês. Nós estamos, portanto, na fase final. E nós achamos que nessa fase final deveria haver o quê? A total abertura, porque desde o momento zero desse grupo, a Abras teve vamos dizer, o cuidado, a atenção de convidar as associações. E provavelmente por uma ou outra razão, algumas acabaram não participando desses trabalhos, outras participaram, outras não. Né? O importante é que nesse momento é necessário que haja um debate com os usuários, que é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, dando a oportunidade de uma abertura muito grande de discutir em cima desses estudos. Nós optamos por uma razão muito lógica, que esses usuários aqui estivessem representando as entidades, né? Não propriamente as indústrias em si, mas elas representadas pela sua organização. De outro lado, fizemos ontem um debate com o fabricante de pallet, foi um debate espetacular. Depois eu deixarei para o presidente da associação falar um pouco sobre isso. E foi sugerido, plenamente aceito, a formação da Associação Brasileira de Fabricantes de Pallets. Foi aprovado ontem na reunião, e ela funcionará num primeiro instante agregada a essa Associação Brasileira de Fabricantes de Embalagem de Madeira, uma questão até óbvia, momento difícil do país. A Abrapem coloca as instalações à disposição, já, né, uma questão muito prática só, mas acreditamos que num futuro bem próximo nós teremos a Associação Brasileira de Fabricantes de Pallet, porque sem essa associação, que venha moralizar o setor de fabricação e comercialização de pallets, nós não teremos sucesso na implantação do pallet padrão, com certeza não. Depois, pretendemos realizar uma promoção da Abras, que deverá, ainda não está confirmado, deverá ocorrer no mês de junho próximo, que é o Fórum Nacional de Debates. Será um fórum completamente aberto, no maior local que São Paulo dispuser para conferência, e aí esse estudo será aberto a todo o público, a toda a comunidade técnica, a toda a comunidade empresarial, de profissionais, para um debate mais amplo. Né? E sugeriremos que seja feita a criação de um fórum permanente de regulamentação, ou um outro nome que queira se dar, mas seja uma instituição informal que reúna representantes de todos os segmentos que utilizem pallets, para que ele permanentemente esteja acompanhando a evolução do aspecto de regulamentação. Paralelo a isso, através do IPT, serão feitas as normas de certificação e as normas de qualificação. E aqui merece um comentário importante. As normas oficiais de um país são normalmente executadas através dos seus órgãos governamentais. Por exemplo, nós temos o Conselho Nacional de Metrologia, que é o Conmetro, que tem, junto com ela, o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia e Controle de Qualidade, e o Inmetro, a nível de normas, delega esse poder para a ABNT. Essa é a forma que existe. Muito bem. Só que, além da ABNT, o Inmetro, o Conmetro, ele autoriza algumas instituições de reconhecimento técnico profundo, como o caso do IPT. Então, como o IPT tem um corpo técnico e tem as instalações físicas, não diria que são as mais modernas no mundo, mas do Brasil com certeza, porque talvez sejam quase que as únicas, né, Tadashi? Mas o IPT, pelo menos até agora no GPD, é a instituição escolhida para que faça não apenas os ensaios de laboratório, que possibilitem a especificação do pallet, mas também é a nossa proposta que seja um instituto que venha, com a devida autorização que ele já tem do Conmetro, seja um instituto que venha a instituir uma norma de um produto. Não necessariamente a norma BNT pode continuar sendo revista sem nenhum problema, né? E a partir da norma de qualificação, nós teremos também a norma de certificação. Por quê? Porque os fabricantes de pallets, para produzir e vender os pallets padrão, ou esse pallet padrão, eles terão que ser certificados.
Isso aí depois o Tadashi do PT vai dar algumas considerações a vocês. E aí, finalmente, nós teremos a possibilidade de implantar o sistema de distribuição paletizada. Então, esta é a sequência. E é importante destacar também que, naquele momento inicial, nós decidimos, em abril de 88, trabalhar com um grupo reduzido de pessoas, porque nós sabemos que é impraticável um grupo muito grande desenvolver um trabalho técnico, só por essa razão. Agora, ao longo do tempo, esse grupo o GPD na Abras se abriu completamente, convidou uma série enorme de entidades, porém, aquele núcleo básico ele sempre permaneceu, porque nós sabemos que com pouca gente é mais fácil você reunir, é mais fácil discutir, é mais fácil ir para uma fábrica, enfim, esse pessoal foi gerando os estudos, vocês conhecerão eles mais um pouco para frente, e embora estivesse sempre aberto, nós tivemos sempre entre 25 a 30 pessoas participando, contribuindo, discutindo o assunto. E agora pretendemos passar por um aspecto mais aberto, um aspecto mais amplo, que permita uma discussão geral, como vai ser essa de hoje aqui. Bom, na sequência, o Paulo Lima deverá, eu passaria agora a palavra para o Paulo Lima, que coordenar o trabalho daqui para frente, ou faz intervalo para o café, ou volta o café agora e voltamos em seguida, e ele vai mostrar, portanto, na sequência, como é que foram desenvolvidos os trabalhos, cada uma das fases, e cada uma das empresas que fez os testes, e mais de PT que fez ensaios, mostrará cada um deles uma parte do seu trabalho, e finalmente teremos o nosso debate completamente aberto. Então, paramos por aqui nesse momento, e faremos um breve intervalo para um café que está servido ao final desta sala. Em 10 minutos nós retornamos.